E aí pessoal, Matheus Martins aqui mais uma vez, mais uma videoaula de história, continuando no tema Guerra Fria. E hoje, como os outros dois vídeos dessa semana ficaram muito grandes, um com 40 minutos, outro com meia hora, eu vou tentar encurtar um pouquinho nesse, não estou prometendo nada, afinal de contas a história é uma loucura, né? A gente nunca sabe onde vai acabar. Mas hoje eu pretendo lidar com 4 conflitos aí importantes, 4 marcos da Guerra Fria: a Revolução Chinesa, a Guerra das Coreias, a independência da Índia e do Paquistão e... Pô, esqueci qual é o outro, velho. O conflito árabe-israelense. E fechando esses 4 conteúdos aí, eu encerro por essa semana e semana que vem a gente vê isso numa aula ao vivo, em tempo real. Não ao vivo, eu, vocês, assim, ao vivo, assim, carne e osso, não, mas virtual, embora ao vivo. Faz sentido? Faz, né? Não tem lógica. Mas bem, é isso aí, vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Então vamos começar aqui para ser bem curtinho e não enrolar muito. O conflito árabe-israelense ou palestino-israelense. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem que ver que surgiu no Oriente Médio, surgiu no mundo uma ideia chamada movimento sionista. Na verdade, o movimento sionista vem desde o fim do século XIX, o inferno. O movimento sionista vem desde do fim do século XIX, mas ele ganha força de fato, o sionismo, com a questão do Holocausto na Segunda Guerra. O que bexiga é sionismo, professor? Você está falando aí, não parece fazer muito sentido para mim, não. Sionismo, ao pé da letra, é união, tá? O movimento sionista, como ficou conhecido internacionalmente, é a ideia de união dos antigos judeus, das antigas populações de origem judaica, para voltar à Terra Prometida, mais uma vez se colocando no seu território histórico original, ali onde é hoje Israel. E esse movimento sionista vai receber apoio da ONU no pós-Segunda Guerra, por conta justamente aí do Holocausto. A ONU vai endossar esse retorno dos judeus para a região da Palestina. Só que aquele território já era ocupado por populações de origem árabe, tinha muita influência ali da Jordânia e tal. E quando os judeus vão se colocando na região, eles terminam criando um próprio país, bicho, chamado Estado de Israel, criado em 1947. Os primeiros premiers de Israel são até socialistas, são ligados à União Soviética, são judeus saídos da União Soviética e tal. Mas com o passar do tempo, Israel vai acabar se aliando aos Estados Unidos e vai ser visto como uma ponta de lança do mundo ocidental na exploração dessa região. Além de tudo, na medida em que se constitui o Estado de Israel, vão sendo expulsos. O dog tá tirando minha paciência, dog maldito, velho. Vocês estão escutando os latidos aí, né? Bem, que cão danado, cara. Pô, vai assim mesmo. Vamos lá. Um segundo. Vai rolar. Filha da mãe, esse dog aí tá querendo. Pronto, silêncio. Vai assim mesmo, não tem como esperar não. Me desculpe. Então, tem toda uma série de envolvimentos aí do grupo israelense na ocupação do território, do Estado israelense, na ocupação do território de Israel, só que esse território originalmente é habitado por populações chamadas palestinas, populações de origem árabe, que na Bíblia são conhecidas pelo nome de filisteus. Então eles estão lá há muito tempo. Desde a Bíblia os caras estão lá e os judeus retomam a Terra Santa, né, um território ali que é sagrado para as 3 religiões, né, para o judaísmo, para o cristianismo e para o maometismo, ou então islamismo, como vocês queiram chamar.
É um território disputado, é importante. Jerusalém está ali, tem vários espaços que estão na Bíblia, no Corão, na Torá. Então é realmente um território muito importante para a religião e para a cultura desses povos. E isso tudo vai fazer com que existam disputas. Mas o que não se pode negar é que existia lá uma população de origem árabe. Então, para tentar mediar a possibilidade de formar um Estado de Israel, a ONU gestou a divisão do território em dois grandes agrupamentos. E aqui o mapa está mostrando de forma bem categórica a partição de 1947. É uma partição que 50% do território fica com os judeus, 50% do território fica com os muçulmanos, os islâmicos. Só que progressivamente Israel vem desrespeitando, até hoje, tá? Esse espaço, essa divisão, e ocupando territórios que originalmente eram da população palestina. Tanto na Cisjordânia, que é essa região mais aqui, ao centro, como na faixa de Gaza. Tá? E é um problema para a comunidade internacional até hoje, e por conta da proximidade, tanto religiosa como da proximidade realmente de povo, as populações árabes do Oriente Médio não aceitam a existência de Israel porque ele ocupa um território que originalmente era dos palestinos. Então há toda uma briga e uma disputa na política internacional que vai levar a uma série de conflitos. Israel está sempre em prontidão para a guerra com o país árabe. A Jordânia já fez guerra com Israel, o Líbano já fez guerra com Israel. Aliás, Israel já fez guerra com eles, na verdade. Israel já invadiu todos esses territórios ao seu redor. Já invadiu o Egito, já invadiu a Síria. Então Israel é um país muito belicoso que está ali como uma ponta de lança dos interesses norte-americanos, representando os interesses dos Estados Unidos o tempo todo na região e se mantendo por conta do suporte militar que os Estados Unidos dá, em contrapartida os países árabes durante a Guerra Fria, pelo menos, vão tender a se alinhar à União Soviética como contrapartida aí a esse alinhamento automático de Israel com os Estados Unidos. Então o conflito árabe-israelense tem origem na Guerra Fria e se mantém até hoje em dia. É uma das pontas soltas nos conflitos não resoltos da Guerra Fria. Sobre a Revolução Chinesa de 1949, quando a China se torna finalmente um país socialista. Vê só, pessoal, a China, durante a Segunda Guerra Mundial, foi invadida pelo Japão. Eu vou pausar e eu vou falar. Depois de bem dialogar com o Dog, eu estou de volta, tá? Para a gente falar aqui da Revolução Chinesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, é bom que a gente lembre, a China foi invadida pelo Japão. E dois grupos políticos que viviam ali dentro da China se confrontavam desde a época do fim do Império Chinês. O Kuomintang, que é o Partido Nacionalista Conservador, e o Partido Comunista de Mao Tse-tung vão se unir para tentar barrar o Japão, a invasão japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Então, veja, a gente tem aqui uma série de sublevações e de antagonismo ao Japão que vão unir dois grupos que são extremamente antagônicos, tá bom? Do fim do Império Chinês, a gente pode ver a organização aí do PCC, que não é o primeiro comando da capital, é o Partido Comunista Chinês, que vai rivalizar com o Kuomintang, o Partido Nacional Conservador chinês. E essa galera tem uma guerra civil entre si rolando a partir de 1925, inclusive com a guerrilha socialista fazendo uma longa marcha de guerra entre 34 e 35, que vai ser a maior marcha de guerrilha da história. Só a segunda mais próxima deles é a de Prestes aqui no Brasil. Então a gente vai ver esses rivais que vão coordenar uma luta muito forte dentro da China se juntando numa frente única a partir de 34 contra a invasão japonesa, que vai durar
até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 45, e a partir de 46 eles vão retomar a Guerra Civil, com o Chiang Kai-shek liderando aí o partido Kuomintang e o Mao Tse-tung liderando... não tem mais como dialogar com o cão não, vai assim mesmo. Liderando o lado dos comunistas. Quem vence a guerra são os comunistas e a China vai passar por um processo de poder dos comunistas, de transformação revolucionária, no qual vai se declarar o nome da China, uma mudança no nome da China e uma mudança no governo da China. O nome da China a partir de então vai se chamar República Popular da China. Enquanto o pessoal do Kuomintang foge para uma ilhazinha, olha aqui no mapa a ilhazinha, chamada de Formosa ou de Taiwan, uma ilha que sempre pertenceu à China, e vão ficar lá como um governo exilado da China. Então são duas Chinas, a China capitalista e a China comunista. A China comunista é visualizada pela China... Eu falei comunista primeiro? Deixa eu voltar para o início da frase. A China capitalista, Taiwan, é enxergada, vislumbrada pela China comunista como uma província rebelde. Enquanto Taiwan observa a China popular, a República Popular da China, como uma China ditatorial e golpista que tomou e derrubou um governo legítimo que era do partido Kuomintang. Tem essa rivalidade e até hoje as duas Chinas adotam a política de uma única China, na qual, se você reconhece uma, você não pode comercializar com a outra. Quem quiser comercializar com a China, a República Popular da China, que é essa da bandeirinha vermelha aí que a gente bem conhece, não pode reconhecer Taiwan. Na América, por exemplo, eu acho que só o Paraguai reconhece Taiwan. Então é um país realmente bem isolado na diplomacia internacional. A partir da consolidação da Revolução Chinesa em 49, da vitória do Partido Comunista liderado por Mao Tse-tung, se tem uma alavancada do desenvolvimento industrial chinês com o grande salto para frente. Era um projeto de desenvolvimento da economia chinesa a partir da indústria de base e da agricultura. Não dá muito certo, tá? O pessoal vai passar uma certa fome na China e muita gente, não, o Mao Tse-tung matou milhões de chineses. Não, o projeto tá errado, pô, a galera passa fome, morre muita gente e tal. Mas a China tende a se recuperar e o desenvolvimento da economia vai galgando progressivamente, principalmente a partir da década de 90 e dos programas nacionais desenvolvimentistas do Deng Xiaoping, vão galgando um avanço tecnológico grandioso. Para vocês terem dimensão, no início da década de 90, o PIB do Brasil era um pouquinho maior do que o PIB da China. Então, num período de 20 anos, falando dos nossos dias, 20 não, né, 30, a China ultrapassou o Brasil, mas não foi pouco não, a China ultrapassou muito o Brasil, mas, olha, absurdo. E a China hoje é, bem dizer, a segunda maior economia do mundo, tá? E é um país socialista, veja. Ele passou por algum problema ao longo de sua história, da história do socialismo, os projetos do Mao Tse-tung no campo econômico não dão certo, e a gente vai acabar vendo o Mao Tse-tung sendo afastado da direção do Partido Comunista, e mesmo assim o Partido Comunista Chinês vai romper com a União Soviética quando Khrushchev assume o poder na União Soviética e começa o processo de desestalinização. O Partido Comunista continua dirigindo a China até a Revolução Cultural, que é meio como o queremismo dos chineses, a ideia de trazer o Mao Tse-tung, o grande timoneiro, como ele é conhecido, de volta para a China, para governar a China. Ele não estava fora da China, mas ele não estava governando a China, efetivamente. Então, o Mao Tse-tung retorna ao poder, ele tem um governo um pouco melhor a partir de então, mas ele logo vai morrer e deixa a China ser controlada de volta pelo Partido Comunista. O Deng Xiaoping vai começar a pensar uma China mais aberta para o mercado internacional, lucrando com a produção de produtos. Veja que diferença, o projeto do Mao Tse-tung é de indústria pesada, o principal lucro da China é bens de consumo hoje em dia, então há uma transformação, tá? Mas hoje em dia a gente pode dizer que a China é o principal polo do comunismo no mundo. Se você pensar que a China de fato faz comunismo, é um debate a ser feito aí, que não é fácil de responder diretamente se o que
a China faz um capitalismo de mercado ou se é socialismo de verdade, é algo a ser debatido, beleza? Mas de qualquer forma a gente pode dizer que a Revolução Chinesa aí tem um pezinho na Guerra Fria. Ela foi apoiada pela União Soviética a priori, e depois vai acabar rompendo com a própria União Soviética, que a longa marcha, né, do Mao Tse Tung. Esse menino é o Mao Tse Tung, tá? Volta aqui. Recebendo o Ernesto Guevara de la Serna, o grande guerrilheiro argentino que foi integrante da Revolução Cubana. E aqui é o livro vermelho do Mao Tse Tung, um conjunto de guias aí da Revolução Chinesa, muito interessante, muito importante para a história da China. Sobre a Guerra das Coreias. A Guerra das Coreias foi basicamente um derivado da Segunda Guerra Mundial. Depois da derrota japonesa em 45, houve uma divisão do território da Coreia, que era uma colônia japonesa desde o início do século XIX, entre as duas potências vitoriosas da Guerra no Pacífico, a União Soviética e os Estados Unidos. A União Soviética ficou com a Coreia do Norte e os Estados Unidos com a Coreia do Sul, cada um apoiando regimes que implantassem ali diretrizes relacionadas ao comunismo no Norte e ao capitalismo no Sul. Com tudo isso, vai se começar a partir da década de 50 um conflito ininterrupto. Tá? A vitória da Revolução Chinesa em 49 vai impulsionar muito o desejo dos coreanos de controlar, dos coreanos do Norte, de controlar toda a península da Coreia. E vai levar também a Coreia do Sul capitalista a, como uma resposta, tentar devolver a possibilidade de ataque da Coreia do Sul, fazendo aí um domínio preventivo da Coreia do Norte, fazendo um domínio preventivo das áreas derivadas do governo de Pyongyang, tá? A gente vê aqui essa evolução desse mapinha e ele traz uma dinâmica bem interessante. A guerra começa com especificamente a divisão do mapa 1. Tá? Tem um paralelo aí dividindo a Coreia do Sul da Coreia do Norte. E durante o processo da guerra, ainda em setembro de 50, a gente vai ver a Coreia do Norte empurrando a Coreia do Sul até um cantinho do mapa, dominando quase toda a península da Coreia, principalmente com apoio soviético e, em especial, com apoio chinês das tropas do Mao Tse Tung, que acabaram de vencer a Revolução Chinesa. Os norte-americanos enviam uma esquadra de guerra, liderada pelo general MacArthur, o cachorro louco MacArthur, que queria soltar uma bomba atômica em Pequim. Não era nada o que ele queria, somente um grande desafio à União Soviética e à China, que àquela altura era sua aliada. Então o MacArthur, apesar de não conseguir autorização para jogar uma bomba atômica em Pequim, ele vai conseguir com suas tropas empurrar de volta a Coreia comunista para o norte. Antes de dezembro de 50, ele dominou basicamente toda a península da Coreia. Só que a partir do início de 51, a China entra de fato na jogada, colocando não só apoio de arsenal militar, mas colocando suas tropas de fato para lutar essa guerra. Então meio que vai ser uma guerra entre chineses e norte-americanos, cujo campo de batalha é a Coreia. E eles vão, mais uma vez, devolver os sul-coreanos até o sul da península. Até 53 essa guerra fica nesse puxa-encolhe muito grande, e acaba com a assinatura de um armistício, tá? O armistício de Pyongyang, que mantém basicamente, quase, muito pouquinho a diferença, a Península da Coreia, exatamente mais ou menos ali no modelo que estava antes do início do conflito, com o norte e com o sul, certo? Isso é bem interessante para a gente ver que é uma guerra que vai estancar. E o armistício, é interessante ser dito isso, o armistício é uma trégua, tá? Até hoje as Coreias em tese estão em guerra, elas nunca assinaram um acordo de paz, não. Mas é interessante como é uma guerra que mantém essa questão
da rivalidade entre um país que se enxerga como o mesmo povo. Até hoje, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul se enxergam como coreanos, eles não veem uma divisão, eles querem a reunião do país, muitos deles. Inclusive, se você perguntar a um sul-coreano se houver uma guerra entre Coreia do Norte e Japão, quem eles preferem apoiar, eles vão dizer que preferem apoiar a Coreia do Norte contra o Japão, que é capitalista e tal. Enfim, então é mais uma questão de etnia e saber que a Coreia do Sul odeia o Japão. O Japão estuprou a Coreia do Sul, como estuprou a Coreia do Norte e a China. Sabe, então tem essa mágoa desses inimigos históricos e tudo mais. Só para dizer que é uma rivalidade que se mantém até hoje em dia e é derivada do processo da Guerra Fria, tá? Com o fim da Guerra Fria, a gente vai ver uma lenta abertura da Coreia do Norte para o comércio internacional, que é boicotada pelos Estados Unidos por conta do programa nuclear da Coreia do Norte. E a Coreia do Sul tem um desenvolvimento tecnológico muito grande, aí há uma série de grandes empresas na Coreia do Sul, que são importantes aí para o mercado internacional. Deixa eu me ver aí, a Samsung é sul-coreana, né? Empresas de tecnologia, deixa eu ver aqui outra empresa, empresas sul-coreanas. A Hyundai, a Kia, a Samsung e várias outras aí que não interessam aí pra gente agora, tá bom? Então é um conflito marcante do período da Guerra Fria que se mantém até hoje. São essas rivalidades históricas, a gente vê que tem uma permanência. Outro conflito que se inicia na Guerra Fria e que tem uma permanência até hoje é derivado da independência da Índia. A Índia é uma ex-colônia britânica, fazia parte do Raj britânico, cujo no seu interior existiam dois grupos étnicos muito fortes. De um lado, o Partido do Congresso, que... O inferno. Ai, cadê? Não, cara, aqui não. Parece aí, pô. Aí. O Partido do Congresso, de um lado, que são os hindus, tá? População de origem hindu, é uma etnia, uma religião. E do outro lado, a Liga Muçulmana, que são populações, como o nome está dizendo já, que viviam naquela região da colônia do Raj britânico da Índia e que eram de origem muçulmana, que eram de origem islâmica. Um camarada que vai coordenar a independência da Índia ainda durante a Segunda Guerra Mundial, até acabar a Segunda Guerra em 45 e 47 o processo continua, é o Mahatma Gandhi, é uma liderança hindu, tá? E ele vai tentar formular uma resistência pacífica através da desobediência civil. Então é aquela coisa, lá vem os britânicos com cacetete para bater na gente, deixa os britânicos baterem na gente. Os britânicos estão cobrando imposto sobre o sal, vamos para o mar buscar o próprio sal, faz uma fila indiana aí, um atrás do outro. Indiana, se vocês notaram. Vamos lá buscar o sal no mar, pronto, cada um pegou seu próprio sal, aí vem a polícia britânica e vai bater na gente, deixa bater, não reage. Então é esse tipo de desobediência civil, desobedecer, protestar, ainda que custe o próprio corpo, ainda que custe o próprio sangue, mas de forma pacífica, que faz com que os britânicos não tenham meios de sustentar a colonização da Índia e vão acabar abdicando dessa colonização e dividindo a Índia em dois territórios, em dois países, quando eles fazem o acordo de descolonização. Um desses países é o Paquistão, aqui a bandeirinha do Paquistão, e o outro país é a Índia. Tá? Índia e Paquistão têm a mesma origem histórica, então ali vivem na mesma região, mas são duas etnias diferentes. O Paquistão é muçulmano, e aqui tem o símbolo do islamismo na bandeira do Paquistão, e a Índia é hindu, tem um símbolo hindu na bandeira da Índia também, tá bom? Em 48, depois da independência dos dois países, Gandhi vai ser assassinado, mas ele vai inspirar várias lideranças aí da desobediência civil, como Martin Luther King nos Estados Unidos, que vai lutar pelo direito das populações negras norte-americanas, e o Nelson Mandela, que vai lutar contra o apartheid na África do Sul, todos dois com propostas muito pacifistas e ligadas aí à resistência contra a dominação dos seus povos. Beleza? Por hoje a gente fica por aqui, a gente se vê semana que vem em uma aula ao vivo de História. Falou pessoal, tchau, tchau.